A Ellen Neves e também o Cláudio Chibante, eles são do Instituto Iluminar e nós vamos falar de um assunto extremamente importante a ser debatido, a ser comentado. Claro que nós vamos falar de treinamento também, mas vamos falar de tal da ansiedade e a tal da depressão. Às vezes a gente busca, fugir desse assunto, mas que é extremamente importante a gente abordar, falar e conversar sobre ele, né, Ellen? Muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio do Pinga Fogo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a toda a sua audiência. Ellen, às vezes a gente fica com um certo receio de abordar o assunto, ansiedade nem tanto, mas quando a gente fala em depressão, parece que a gente tem medo que aconteça o caso de depressão com alguém da família, principalmente, ou até mesmo com a gente. E a gente evita falar do problema. Mas é importante a gente falar mais sobre ele, né? Exatamente. Tem muito tabu, né? Tem muito estigma a respeito desses problemas, que é coisa de doido, que é a pessoa descontrolada, que não tem controle das emoções. Num passado não tão distante, a gente ouvia, e eu cometi essa burrice de falar isso algumas vezes no passado aí, a depressão é doença de rico. Olha só. Né? A gente já ouvi muitas pessoas falando isso também. Eu tô na correria, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muito pepino para descascar, então eu não tenho tempo para ter depressão. E não é bem assim que funciona a coisa, né? Não, não é bem assim. A gente esquece que é a mente que rege o nosso corpo. Então a nossa saúde física depende da nossa saúde mental. Ellen, e hoje a depressão, principalmente, ela está associada, tem como a gente falar assim, mais a qual problema? Ou quando a pessoa chega a esse estágio, é uma somatória de várias coisas? Eu diria que a maior causa da depressão é o estilo de vida. E o estilo de vida tem a ver com o que você come, com o que você faz, se você pratica alguma atividade física, e os ambientes que você está inserido, os hábitos que você alimenta na sua vida e principalmente o que você pensa, como você nutre os seus pensamentos e os seus sentimentos. Tudo isso vai acumulando dentro de você algo bom ou ruim e pode virar uma depressão. Hoje em dia, nós temos um número maior de pessoas que enfrentam a depressão do que no passado? Sim, o Brasil ele é o líder em depressão da América Latina. Deixa eu te perguntar, esse aparelhinho aqui que tanto colabora para a gente, para trabalhar, para manter contato com amigos, com conhecidos, redes sociais, elas também contribuem para a depressão? Contribuem sim, porque nos distraem. Né? Nos tiram do foco de nós mesmos. Então, a partir do momento que você aprende como a sua mente funciona, como direcionar seus pensamentos e o seu foco para aquilo que você quer e como se blindar das coisas negativas, esse aparelho não vai ter tanto impacto na sua vida. Agora, se você está totalmente desprotegido, vai ter sim. Exato, porque assim que a gente fala, muitas vezes você entra lá, vamos pegar pelo Instagram, hoje praticamente todo mundo tem o Instagram, todo mundo tem acesso às redes sociais, e a gente começa a ver postagens de algumas pessoas, e tem muita coisa que leva a gente para baixo. Sim, sim. Para baixo. Mas porque você não tem a autoconsciência e o autoconhecimento. Por isso você deixa a sua mente te levar pro fundo do poço. Aí a nossa mente, como é que ela precisa estar preparada, ela precisa estar treinada? Sim. Para como é que eu posso dizer? Para que a gente possa absorver de uma forma natural, sem impactar de forma negativa? Exatamente, exatamente. Porque se você não está protegido, blindado, você entra na comparação. Isso. Você entra na inveja, tudo funciona para os outros e não funciona para mim. Porque parece que parece que a vida de todo mundo é perfeita. Exatamente. Lá no Instagram, menos a sua. Uhum. Todo mundo tem tudo, todo mundo pode tudo, todo mundo vai em todos os lugares, todo mundo consegue e você não consegue. Há muitas pessoas que caem nesse problema, não é? Exatamente, é o que eu falei, mas por falta de autoconhecimento.
Então, assim, além de você não estar preparado para lidar com isso, você está se distraindo de você mesmo, porque você está olhando os resultados dos outros e os seus. O que você está fazendo para você? Entendeu? Naquele tempo que você está ali. Então, é cuidar com o conteúdo que você está acessando e a forma como isso está impactando para você. E o tempo que você está despendendo disso. Porque se você está ficando muito tempo vendo a vida dos outros, significa que você não está cuidando da sua própria vida. E é o seguinte, Ellen, e os outros problemas? Relacionamento amoroso, tem o problema financeiro, tem às vezes aquela instabilidade financeira que ela acontece e pode acontecer na vida de todo mundo. Isso também soma para entrar no estado de depressão. Com certeza, tudo é o ambiente, né? Então, como você está no seu ambiente, o ambiente diz respeito a lugares, a pessoas, aquilo que estimula você todos os dias. Por exemplo, se você está num trabalho que você está insatisfeito, que você não aguenta mais aquele ambiente, aquelas pessoas, você está com problema de relacionamento com o seu chefe, todos os dias, todas as vezes que você for naquele ambiente, aquilo vai te afetar negativamente e vai te levando cada vez mais para baixo. Então, é por isso que você tem que entender esses processos internos que estão acontecendo com você, para daí você buscar as saídas, as soluções para a sua vida. E as amizades que mais tomam a nossa energia do que nos trazem energia? Por exemplo, tem pessoas muito próximas da gente, que às vezes a gente fala, poxa, fulano eu gosto de fulano. Só que aí, quando você faz um comparativo, quando você para analisar, essa pessoa, quando está ao seu lado, ou quando você conversa, fala de alguns assuntos, fala das suas, como é que eu posso dizer, das suas aquisições ou tudo mais, ela mais te traz para baixo do que te ajuda, do que te leva para cima, do que está alegre com você. Essas pessoas também impactam muito para a depressão. Então, tem até uma máxima que fala assim, você conhece quem são seus verdadeiros amigos, não quando você está numa crise, no problema, mas quando você está bem. Porque a pessoa que ela torce por você, ela vai ficar feliz de te ver bem. Agora, se ela está se sentindo ameaçada porque você está crescendo, prosperando, é porque ela não te quer tão bem assim. Então, assim, é trocar os ambientes. Trocar os ambientes é o que te faz bem, você continua alimentando na sua vida. Certo. E aquilo que não está te fazendo bem, você tem que dar um jeito de trocar. E é o seguinte, Ellen, aí lá no Instituto Luminar vocês têm um treinamento da mente, é isso? Sim, lá a gente é focado em treinar a mente para o positivo, para aquilo que funciona, para os seus objetivos, para o seu foco de vida. Parar de ficar tanto no passado, que a depressão é um excesso de passado. E, geralmente, a pessoa seleciona as coisas ruins do passado. Como é que eu posso dizer? Fica remoendo. Remoendo aquelas coisas do passado. O que eu deveria ter feito, o que eu deixei de fazer. E aí a pessoa vai ficando nesse estado. É que a gente vai... eu gosto de usar muito esse palavreado popular, né? A gente fica chorando as pitangas do que não deu certo e fica muito preso a isso, né? Exatamente. Ao que foi de negativo na nossa vida e esquece de falar do que aconteceu de bom, de positivo. Exatamente. Todos os dias na nossa vida, a gente tem motivos para agradecer e também tem os desafios para enfrentar. O que conta é aonde você vai focar. Onde você vai colocar o seu foco? Porque tudo que você foca amplia. Então, se você está focando no negativo, você está trazendo mais negatividade para a sua vida, cada vez mais. Entendeu? Sendo que você... E a gente tem essa tendência, né? O ser humano tem essa tendência. Se acontece 10 coisas boas e uma ruim, você dá mais importância para ruim. Né? Exato. E isso é uma tendência natural. Mas quando a gente conhece esses processos, a gente faz diferente de uma forma consciente. Não, eu vou focar no positivo, naquilo que faz bem. Por quê? Porque quanto mais eu foco no positivo, mais eu estou atraindo isso para a minha vida. Ellen, tem como tratar depressão, ansiedade, sem precisar de remédio, de medicamento? Exatamente, é nesse ponto que eu queria tocar. Tem como. E, aliás, mesmo que você tome remédio,
Se você não fizer essa outra parte, que é treinar a sua mente, desenvolver a autoconsciência, desenvolver o autoconhecimento, você vai ficar refém do remédio e não vai curar o que precisa ser curado. Porque a causa daquilo que está te deixando doente, você não trata com remédio. Você trata com autoconhecimento. E o autoconhecimento você pode desenvolver com terapia, com treinamentos comportamentais, como esse que a gente vai ter agora no Instituto Iluminar. Inclusive, ele começa quando? Dia 17 de julho. Dia 17 de julho. Isso. Certo. É uma formação. E quem pode participar dessa formação? Todas as pessoas que querem tanto se lançar na carreira de terapeuta, ou já está na carreira e quer aprimorar e desenvolver mais conhecimentos, porque a gente vai trabalhar 5 técnicas, 5 metodologias de acesso ao subconsciente, que faz uma transformação profunda na vida da pessoa, como também a pessoa que quer adquirir autoconhecimento para ela. Às vezes ela está passando por alguma dificuldade, algum transtorno psíquico-emocional, quer entender a fundo como que funcionam esses processos e como mudar isso dentro dela internamente, também pode participar. Então, mesmo aquele que não tem em mente se tornar um profissional da área, terapeuta, mas a pessoa que quer falar, não, eu quero fazer um treinamento da minha mente, eu quero ter mais conhecimento sobre mim, para mim enfrentar esses problemas. Sim, exatamente. Ela pode participar também. Pode participar. A terapia é maravilhosa, mas se você quer entender o que o terapeuta está fazendo com você, que está te dando tanto resultado positivo, vem para a formação. E é o seguinte, como que as pessoas que estão nos acompanhando podem fazer para fazer a inscrição, para participar então desse treinamento que acontece no mês de julho? Então dá tempo da pessoa se programar. Então ela pode entrar em contato pelo telefone 44 991 21 6262. Vamos falar devagar, senão a pessoa não anota, sabia? Ó, 99121 6262. Apesar que eu tenho esse telefone aqui, você pode mandar um WhatsApp aqui para mim no telefone da rádio que eu mando o contato para você. 99121 6262. E também pela rede social, é isso? Exatamente, redes sociais ou site. Certo. Nos 2 endereços é o mesmo, a rede social e o site é o mesmo endereço. Tá. Ou é institutoiluminar.com.br ou Ellen com H e 2 L's V Neves. Ellen com 2 L's, Ellen V Neves, no Instagram também. No Instagram e no site. No Instagram e no site. Aí a pessoa consegue mais informações e vai saber como participar também desse treinamento, é isso? Isso. E se quiser conhecer a nossa estrutura, nós estamos na rua Nel Alves Martins, número 1058, sala 2, próximo ao Ministério do Trabalho. E é o seguinte, vale lembrar que isso é extremamente importante porque pode mudar o rumo da vida da gente, né? Pode não, muda. Muda, né? Muda. Porque assim, eu acho que a cada dia mais tem mais pessoas sofrendo com a tal da ansiedade, principalmente. E a ansiedade, ela leva também à depressão depois no estágio mais avançado, não é? Com certeza. Se a ansiedade não for tratada, em última instância, ela se torna uma depressão. E aí fica mais complicado, mais difícil de ser tratado. Fica cada vez mais difícil ser tratado. É claro que pode ser tratado, é possível, não importa o estágio que a pessoa esteja. Mas quanto mais ela fica nesse estado, quanto mais ela vai para o fundo do poço, mais difícil é voltar. Exatamente. Não precisa chegar a esse ponto, né? E claro. A gente tem que buscar tratar, vamos dizer assim, o quanto antes, né? Quanto antes. A pessoa às vezes percebe, não, já estou com alguns sintomas aí de ansiedade e tal, isso está me começando a me prejudicar de uma forma ou de outra. Já é bom participar também, né, Cláudio? Sim. Verdadeiramente é maravilhoso, porque você vai ter mais consciência do que realmente está acontecendo contigo naquele momento, no presente. Você não tem que viver a ansiedade, que a ansiedade é futuro, né? E depressão é do passado. Porque o que acontece é o seguinte, nós temos ansiedade para conquistar coisas. Só que quando a gente chega lá no futuro, a gente olha para trás e vê que não conquistou, a gente entra em depressão, se magoa com o anti-sucesso. Porque o ser humano ele não foi feito para ter sucesso, ele foi feito para ser sobrevivente da vida. Sobreviver à vida. E o sucesso é para
pessoas que querem realmente mudar. E essa formação é para as pessoas que querem ajudar essa corrente do bem que eu estava te falando, as pessoas que querem ajudar um maior número de pessoas, para ganhar também, faturar com isso, né? Ser um terapeuta renomado na cidade, ser um terapeuta que vai ter mentorias durante 6 meses, vai ficar com mentoria com a Ellen na prática, explicando, olha, sobre o seu atendimento você poderia agir dessa forma, analisa dessa forma. A Ellen vai continuar ajudando esses terapeutas que tiverem essa formação para que realmente eles engajem e se tornem profissionais da área de terapia. Não é isso, Ellen? É isso mesmo. E que hoje tem uma procura muito grande, né? Esse tipo de terapia, né? Muito grande. Tem gente faturando alto, mais de 10K por mês. Você que quer ter uma transição de carreira, quer ajudar as pessoas, tem terapeutas ganhando mais de 10 mil reais por mês. Você que está à procura de ser o seu próprio empresário, né? Ter a sua própria empresa. E para entrar nessa carreira, nessa função de terapeuta, qual é o pontapé inicial? Fazer a formação. Certo. Fazer a formação com a gente. Lá ela vai aprender técnicas de hipnose clínica, programação neurolinguística, psicologia positiva, vai aprender fundamentos do coaching e da psicanálise, tudo em uma única formação. Podemos dizer que são alguns módulos dentro de uma única formação, Exatamente. É isso? Eu fiz várias formações de cada dessas metodologias que eu falei. Por exemplo, só curso de hipnose, formação de hipnose, eu tenho 8. Certo. E eu estou entregando o melhor de tudo que eu estudei até agora em uma única formação. Tudo que funcionou na prática, nos meus atendimentos, da melhor forma, é o que eu vou colocar lá. E a formação ela vai ser tanto teórica quanto prática. Porque todas as técnicas que a gente aprender, a gente vai no mesmo momento praticar. Entendido. Ó, então é o seguinte, ó, o telefone eu vou passar de novo aqui, ó, 99121 6262, 99121 6262. Ou também pelo Instagram e site, tá? Ellen V. Neves, com H e 2 L's, tá? Ellen V. Neves, você pode acessar, ou institutoiluminar.com.br ou também no Instagram para pegar mais detalhes. Precisamos falar desse assunto. Esse assunto às vezes é deixado de lado, né? E às vezes a gente não se preocupa, muitas vezes, até com quem está muito próximo da gente. Infelizmente. Não é verdade? É verdade, total. E não são só os adultos que sofrem com isso, né? Não. Hoje tem muito caso aí de criança com 12, 13, 14 anos estão passando muito apurado. Muito. E muita criança tomando remédio também, tá? Muita criança. Por conta disso? Sim. É por causa de diagnósticos, às vezes, errados. Falando que tem TDAH, falando que tem isso, que tem aquilo. E, na verdade, é uma criança que quer expor os pensamentos dela, quer aflorar, mas colocam ela num vidro, falando, você não pode ser assim, você tem que ser igual a sociedade mandou. A cultura nossa é assim, você tem que ficar quietinho aí na sala de aula, você não pode falar, você tem que fazer a lição, isso e aquilo. Pronto, a criança se agitou, tem TDAH, vai tomar remédio. Infelizmente. A comparação com as crianças, essa comparação, vamos colocar de escola. Mas e aí você foi bem na prova, mas a fulana de tal tirou tanto, o fulano de tal é primeiro lugar em inglês e você não tirou nota boa, você precisa ser igual. Nós, pai, eu vou colocar nós porque eu também sou pai de uma adolescente. Temos essa culpa, né? Então, muitas vezes a gente faz isso por Vamos dizer, será que eu posso dizer na inocência? Na ignorância. E na ignorância que eu falo não no sentido pejorativo. Ignorância é de não conhecer mesmo o impacto disso na vida daquela criança. Hoje eu sei, eu não sabia, eu errei muito com a minha filha mais velha. Eu tenho uma filha de 19 anos. Então eu errei muito com ela. Erro ainda, mas muito menos, porque eu sei o impacto das palavras, do que a gente fala, como a gente se comporta. Hoje eu vejo por outro patamar. E muitas vezes a gente estava só reproduzindo aquilo que fizeram com a gente. Então a gente viveu isso com os nossos pais e acha que é o certo para fazer com os nossos filhos, né? E a gente só consegue ter consciência disso quando a gente vai investir
no nosso autoconhecimento. Ô Ellen, e é o seguinte, nesse workshop, qualquer pessoa pode participar também? Qualquer pessoa. Tá. É um workshop para você entender como a sua mente funciona e entender também essa questão do direcionamento da mente, o impacto que os seus pensamentos causam na sua saúde. O horário é muito bom, né? Sim. Dá para a pessoa participar tranquilo, porque é fora do horário comercial. Tranquilo, das 19 às 22, lá na sede do Instituto Luminar. E lá também, o pessoal indo participar do workshop, a pessoa que está nos acompanhando também, ela tem a oportunidade de tirar mais dúvidas sobre esses treinamentos que vão acontecer a partir de julho. Exatamente, ela vai estar lá, ela já vai ter uma boa dose de autoconhecimento, vai entender como isso é importante e determinante na vida dela e como ela, aprendendo a lidar com as próprias emoções e os pensamentos, ela tem muito mais capacidade para ajudar os outros. Porque às vezes a pessoa quer ajudar o outro antes de se ajudar. Ela não está bem, mas quer ajudar o outro, mas ela não tem ferramenta para isso. Então ela vai aprender essas ferramentas para ela ter muito mais força para ajudar as outras pessoas. Entendi, e isso é importante, né? Porque muitas vezes a gente pensa em ajudar o próximo, mas a gente usa as ferramentas erradas para isso, né? Exatamente. Ou a forma de ajudar de forma errada para ajudar e a gente acaba atrapalhando ainda mais, né? Pode ser também. Ou atrapalhando ou não consegue, né? Não consegue ajudar. Então, assim, olha para você, cuida de você. Uma vez que você entende os processos que acontecem internamente dentro de você, você vai ter muito mais facilidade para entender o outro. Para você participar desse treinamento que acontece a partir do mês de julho, é isso? Isso. Dia 19 de julho. Dia 17. Dia 17 de julho. São 6 dias de formação. Certo. Direto, das 9 às 18. Do dia 17 ao dia 22 de julho, nós estaremos lá e mais 6 meses de mentoria acompanhada pelo Zoom. Quem está acompanhando a gente agora, às vezes a pessoa está ouvindo no rádio e falou, Juliano, mas como é que você conhece o trabalho do pessoal aí, da Ellen, do Cláudio? Eu acompanho eles pelas redes sociais também, né? E as pessoas que passam por treinamento, que participam desse workshop também. Isso é extremamente importante. Treinar nossa mente, principalmente para esse mundo que a gente está vivendo hoje, de muita cobrança e de muita comparação. Nós falamos aí o caso das crianças, mas dos adultos também. Sim, sim. Inclusive, recentemente eu estava vendo, né? Você está falando da criança. A questão dos desafios da internet também, como que isso impacta nas crianças. Se não tem uma orientação, se não tem um cuidado, a criança não tem filtro, ela não tem consciência crítica para saber o que é bom e o que é ruim. Então é muito importante esse acompanhamento, esse cuidado dos pais. Para que os pais possam acompanhar de perto, que muitas vezes a gente falha nisso também, né? Falha, com certeza. A gente pensa no trabalho, a correria do serviço, eu não tenho tempo para o filho. Sim, sim, sim. É a correria da escola, o fulano passa, o vizinho pega, deixa com a avó, com ele, com o fulano, e a gente vai deixando de lado. Eu falo que o celular é a babá eletrônica, eu ia né? falar isso agora, a babá eletrônica. É a babá eletrônica do futuro, né? Do futuro não, do presente, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque o celular, ele te dá acesso a muita coisa, boa e ruim. Exato. Então, a criança não tem esse filtro, esse discernimento para saber o que é bom e o que é ruim. É os pais que têm que cuidar. Ellen, a partir de quantos anos a pessoa pode participar do workshop? Nos nossos treinamentos, a gente libera a partir dos 16 anos. Certo. Mas tudo depende da maturidade, que nem eu já tive aluna de 13. Porque ela já era paciente da terapia, já tinha uma expansão da consciência, um entendimento dela mesma. Então, ela acompanhou as turmas, ela participou de 2 treinamentos nossos. Super bem. Inclusive, ela estava numa depressão profunda quando ela chegou no instituto, há 1 ano tomando remédio de psiquiatra. E hoje ela é outra menina, totalmente transformada. Por quê? Porque ela está empoderada, porque ela tem autoestima, porque ela entende como a mente dela funciona. Os bullying que ela sofria, ela continua sofrendo, mas isso não impacta mais no psicológico dela. Porém, ela aprendeu a lidar. A enfrentar. Exatamente. Né? Tudo isso, né? Tudo isso. Que infelizmente o comportamento humano das outras pessoas, no caso, é difícil da gente mudar, né? Você não controla. Por isso que você tem que focar em você.
Você tem que se trabalhar para lidar com todas essas dificuldades, esses desafios que a gente tem no nosso dia a dia, na interação com as pessoas, que nem você falou, às vezes você está enfrentando uma dificuldade financeira, nos relacionamentos. Então, quanto mais fortificado você está mentalmente, mais fácil e rápido você sai dos problemas. A mente tem poder. Muito, muito. E tem aquilo mesmo assim, o que é positivo. Pensamento positivo atrai coisa boa. Com certeza, isso é uma questão vibracional, isso é física, não tem o que falar. Nós somos vibração, a gente vibra no universo. E você atrai aquilo que está em harmonia com a sua vibração. Se você está numa vibração baixa, negativa, você vai atrair mais negatividade, mais problemas para confirmar aquilo que você está sentindo. Entendi. É louco. É complicado, hein? É complicado. Ó, 991216262 é telefone e WhatsApp, né? Isso. Tá. 991216262. Esse é o contato para você falar com o pessoal do Instituto Luminar, com a Ellen, com o Cláudio, tirar todo tipo de dúvida em relação tanto ao workshop quanto a esse treinamento que acontece no mês de julho também, tá? Para você falar a respeito disso e para fazer a sua inscrição também. Exatamente. E o endereço, queria deixar o endereço. Mas Você claro, pode falar? com certeza. Nel Alves Martins, 1058, Sala 2, pertinho do Ministério do Trabalho, ali na Operária. Você conhece ali, né? Conheço, Ministério do Trabalho eu conheço bastante, viu? 50 metros do Ministério do Trabalho. Entendi. Ó, na Vila Operária, na Nel Martins, qual que é o número mesmo? 1058. 1058. Tem uma borboleta enorme assim na parede, assim. Certo. Então, ó, pode dar um pulinho lá pessoalmente também. Opa, sim. vai tomar um café lá com a gente, conhecer o nosso trabalho, nossa sala de treinamento, vai ser super bem-vindo. Bacana, ó, muito bom. E a gente precisa falar mais vezes a respeito disso também para quem está nos acompanhando, sobre treinamento, sobre esse workshop e sobre como lidar com essa questão de ansiedade e depressão, principalmente. Que infelizmente, né, a depressão no estágio muito avançado, infelizmente, ela pode levar ao suicídio. Pode. E que é algo que a gente nunca quer falar. Sim. Nunca quer comentar. Sim. Mas, infelizmente, ele está rondando muito mais próximo do que a gente imagina, né? Você sabia que a mágoa também tira a vida da pessoa? A pessoa começa a ficar muito magoada com tudo que está acontecendo nos pensamentos dela. Ela começa a se acuar, ela começa a entrar em depressão, ela fica magoada, ela vai se diminuindo. E Ela fica com aquele sentimento de inferioridade. Sim, perante com aos certeza, outros. autoestima com lá certeza. embaixo. É. A aparência, parece que a aparência não tá boa, parece que todo mundo tá mais bonito, a pessoa não tá, parece que todo mundo tá muito mais bem arrumado e ela não tá, todo E a mundo pessoa- financeiramente melhor e ela não tá. Sim, e a pessoa vai se fechando, né? O que acontece com a pessoa que ela está em depressão? Ela vai se fechando para o mundo, se fechando para a vida. Então, ela deixa de fazer as coisas que ela fazia antes. Ela começa a não querer mais aceitar convites para estar em ambientes sociais. Ela não quer mais estar. E isso, a gente às vezes não dá muita importância, mas isso é um indício de que ela está mudando a rotina dela. Ela era uma pessoa até um certo ponto e ela começa a mudar o comportamento dela. Então, é a hora de olhar, cuidar e evitar que isso se transforme, né, Deus o livre, num suicídio, por exemplo. Entendi. Então, assim, a gente precisa cuidar mesmo, né? A gente precisa pensar muito nisso e normalmente a pessoa que passa por isso, se você pergunta a ela, ela diz que tá bem, né? Tá tudo bem. Que não tem nenhum problema, Tá né? tudo bom, tá tudo É. Tá tudo bem, não, tá tudo certo. É porque, assim, culturalmente, a gente não é educado a lidar com as emoções, a olhar para as emoções. Você já ouviu aquela frase, homem não chora? Sim. Você já deve ter Aham. ouvido isso, né? Então, como assim homem não chora? Todo ser humano sente emoções, a gente é movido por emoções. E a nossa cultura quer que a gente fique no racional, no consciente e negligencie isso, sendo que a gente é movido pelas emoções. Então, se a gente não aprende a lidar com elas, a gente vai ter muita dificuldade na vida. E com o treinamento, com esse workshop, a gente começa a aprender a lidar com tudo Sim, isso. já Primeiro tem passo, uma, né?
um primeiro passo aí de uma mudança, porque as pessoas, quando elas entendem, elas ouvem como que a mente funciona, né? A questão do consciente, inconsciente, subconsciente, fala, nossa, começa a cair um monte de ficha, ela começa a entender os padrões de comportamento que ela tem, às vezes uma dificuldade de relacionamento amoroso, a pessoa fica num ciclo de se relacionar com pessoas tóxicas, problemas de relacionamento, tudo isso tem a ver com como ela foi educada, principalmente na primeira infância, o que ela viu, ouviu e sentiu a respeito de relacionamento. Entendeu? Isso ela internalizou como verdade, virou uma crença. E ela acaba buscando esse padrão de parceiro para ela. Só que ela tem como mudar isso. Entendi. Ela está seguindo um caminho que é errado. Exatamente. A mente é um labirinto, né? E ela pode, aí sim, levar para o caminho correto, né, Cláudio? A mente é como se fosse um labirinto de várias portas. Depende da porta, a caixa que você abre, você vai estar trazendo coisas boas ou ruins para a sua vida e para as pessoas que você mais ama. Então, cuidar e blindar a sua mente, isso é fundamental para que você possa ajudar o maior número de pessoas que estão em volta de você. E faça com que a vida seja uma felicidade, tenha prosperidade. Porque a gente só sabe 3 coisas que vão acontecer na tua vida, Juliano. Primeiro é a morte, né? Isso. A morte não tem. Vai chegar o teu dia. Vai chegar o teu dia. O segundo são os boletos. Também. Os boletos, a água, a luz, os boletos você vai ter que pagar. A comida também que você come, né? Não tem jeito. E a terceira coisa é que você não vai conseguir agradar todo mundo. Então não entra na comparação, não entra no julgamento de que você é pior ou melhor. Viva a sua vida intensamente, pare de se julgar, pare de se comparar com os outros. E eu adoro vir aqui porque você é um cara que sempre ajudou as pessoas, desde a época do seu papai, né, falecido papai, que ajudou muita gente. Isso. Eu acompanhava ele e eu sei que esse é teu movimento, essa corrente do bem começa aqui. E essa corrente do bem, até esses dias atrás eu mencionei, comentando com uma pessoa, a gente ajudar não é só no bem material, né? Não, é na pesca, né? Na vara, né? E ajudar assim como vocês ajudam as pessoas, a enfrentar o problema. Muitas vezes a pessoa precisa de alguém para incentivar, aquela mão amiga, aquela força. E aí a gente fala, né, do companheirismo e tudo. Muitas vezes ela precisa só de alguém que dê aquela palavra de conforto para ela, ou de força para enfrentar as dificuldades, né? O que mostra para ela é o seguinte, viu? Você acha que sua vida não é perfeita? Viu? A minha também não é. De ninguém, né, Juliano? Você sabe que, 10h53, contar uma historinha meio rápida aqui. Nós temos um ouvinte, ele estava passando por esse quadro aí de depressão, assim, e ele chegou a mandar um dia uma mensagem aqui para a rádio, no ar, ao ouvir, assim, uma mensagem de áudio, e eu não ouço as mensagens de áudio onde colocar no ar. Se a pessoa fala alguma bobeira, eu simplesmente paro a mensagem. Se às vezes manda até com o nome da rádio errada, mas vai pro ar. E ele falou sobre o problema de um relacionamento, problema de bebida, e aí interferindo no trabalho. E ele falou, cara, eu queria te dar um abraço, não sei o quê, antes que seja tarde, que eu tô pensando em tirar a própria vida. Aquilo pra mim me arrebentou no ar. Me arrebentou no ar. E aí nós mantemos contato com ele, mantivemos contato com ele, e eu deixei aqui o pessoal tocando o programa, e eu e o Márcio Gomes, nós fomos para lá, para bater um papo com ele. E aí vai e tal, começamos a conversar com ele e tal. E ele falou, pô, cara, mas é que, pô, você tá lá na TV, você tem dinheiro, você não sei o quê, papapá. Falei, não, cara. Aí eu comecei a colocar para ele os meus problemas. Os meus problemas. Falei, não, bicho. Eu falei, ó, eu tô com um monte de ação judicial, eu tô com um problema aqui, assim, mas vamos resolver e tal. Até que mais pro final ele falou, mas é verdade mesmo isso aí que você falou, esses problemas? Eu falei, Eu falei, se a gente colocar até numa comparação, os meus são bem maiores do que os mais difíceis de ser resolvidos. E aí ele ficou um pouco mais tranquilo, começou a entender, viu? Todo ser humano tem o seu problema. O meu é diferente do dele. Sim. Mas o meu é um problema e que às vezes é até maior ou mais difícil de se resolver, porque daí não depende só de mim, do que o problema dele.
Então, assim, eu acho que a gente precisa mostrar isso e entender e também ajudar as pessoas e mostrando, ó, ninguém é perfeito. Porque muitas vezes a gente vê, como eu disse, nós falamos das redes sociais, ninguém posta que está passando por uma dificuldade. Não. Ninguém posta que comprou um carro novo, mas ninguém posta que aquele boleto que você falou que vem todo mês, carnezão, venceu, está atrasado e veio até o aviso do cartório de protesto. Isso ninguém publica. Exatamente. E às vezes a gente cai naquela falsa sensação de que a vida de todo mundo é perfeita e a nossa não é. É a teoria da conspiração, né? O mundo conspira contra mim. Exato. Só eu tô indo pro buraco, só eu tenho problemas e todo mundo vivendo maravilhosamente a vida. Só que o que a pessoa precisa entender é que quanto mais ela pensa assim, mais a vida dela vai pro buraco. Exatamente. E aí que tem É um círculo. Treinar a cachola. É um círculo vicioso. Quanto mais ela pensa nisso, quanto mais ela tem esse padrão vibracional de pensamento e sentimento, que é o estado de ser, né? Ela mantém esse estado de ser, mais ela vai manifestar na realidade dela problemas. Então ela precisa tirar o foco, que nem eu falei. Ninguém, independente da pessoa, a vida dela é 100% ruim. Ninguém tem uma vida 100% ruim. Se você olhar com outras lentes para a sua vida, você vai ver coisa boa. Só que você está escolhendo olhar para as ruins. Focar apenas nas negativas, né? Quando você lembra, você já fez aquela experiência da lupa, de colocar a lupa contra o sol em um papel? Não pega fogo? Sim. Então, aquilo é o foco. Você está pegando toda a luz do sol e concentrando no papel. Chega a queimar. Então, você pega toda a sua energia e concentra no negativo. Você quer que aconteça o quê? Complicado, hein? E a gente precisa treinar. Deixa eu ver, tem um áudio aqui. Deixa eu ver se esse áudio que chegou agora. Eu acho que é em relação a isso, tá? Juliano, você vai embora, você não vai passar endereço pra eu, Juliano? Não, calma aí, que eu vou. Calma que eu vou te mandar, filha. Aí não fica apavorada, não. Oi. Ô, Juliano. Pois não. Tudo que vocês estão conversando aí, que eu tô ouvindo desde o começo, faz um ano que tá acontecendo comigo. Ainda mais aí no final, que eles falaram sobre a mágoa, e aconteceu tudo isso comigo. É complicado, isso aí é realidade mesmo, acontece mesmo. Eu fico trancado o dia inteiro dentro do meu quarto, não tenho coragem de fazer mais nada na vida. Exatamente, viu? Esse é o Alex Gumieri, morador do Conjunto Requião, e ele relata isso pra gente, né? Essa mágoa grande que ele acaba sofrendo, e aí? Trancado dentro de casa, trancado dentro do quarto. Não tem vontade de fazer mais nada. Isso. É um sintoma da depressão. Mas tem como tratar. Tem como e tratar. Sem medicação. Tem como tratar. É claro, depende do caso. A gente precisa analisar. Existem casos em que a pessoa vai, né, com acompanhamento de um psiquiatra, ter que tomar alguma medicação para produzir uma química, né? Porque são os neurotransmissores e hormônios que equilibram as nossas químicas do corpo, que trazem o bem-estar. Então, às vezes, a pessoa está com tanta deficiência de serotonina e ela precisa tomar esses medicamentos, mas que seja por curto período de tempo e fazendo a psicoterapia junto, para ela poder entender e trabalhar essas questões internas que estão afetando a vida dela hoje. Quanto mais ela faz isso, mais rápido ela sai da medicação. E lá no Instituto vocês conseguem ajudar assim, a mostrar o caminho para essas pessoas? Sim, o objetivo é esse. Mostrar o caminho. E não a partir de mim, mas a partir dela. Porque as respostas estão dentro dela. Ela só não está conseguindo acessar. Então, o papel do terapeuta é ser guia, mas que ela seja guia dentro dela mesmo. Ela vai entendendo os processos e respondendo as perguntas que ela mesma tem dentro dela com a ajuda do terapeuta. Então, você que está nos acompanhando, quer participar também? Há vagas ainda para o workshop? Sim, há poucas vagas, porque o nosso espaço ali não é muito grande, certo. É limitado, são poucas vagas, então
a gente enche uma turma rapidinho. Então é o seguinte, ó, 991216262. Quem se interessar em participar, pode mandar um zap. Os convites estão lá no Simpla para ser adquiridos. É Simpla, né? Que fala? É Simpla. Tá lá no Simpla. É baratinho o workshop, é R$ 67,00. Certo. Tá? Você tem como pagar até em vezes lá no Simpla. Então faça sua inscrição pelo Simpla e aqui nós vamos fazer a nossa parte, né, Juliano? Tá certo. E vamos lá fazer a nossa parte. Agora 11 horas, já 11 horas, cara? Depois nós temos que pegar baixar aí pra gente reproduzir pelo menos um trecho na TV. Apesar que vai ficar disponível no nosso canal, mas nós precisamos colocar um pouquinho lá na TV também, tá? Agora 11 horas em ponto. Bom dia, Juliano. Bom dia. Tudo bem? Juliana é Isabel de Benezer. Juliano, eu gostaria de fazer uma pergunta. Depressão pós-parto tem cura? O meu último filho, ele já tem 30 anos e eu tive depressão pós-parto e já faz 30 anos que eu tomo antidepressivo, não tem remédio que cura. Já fiz atividades físicas, de vez em quando eu entro em surto e eu gostaria de saber, porque já quiseram até me internar, já fizeram todos os papéis para me internar. Eu entro em surto, eu não conheço as pessoas, eu saio andando para a rua e é muito ruim, Juliano. A gente pensa muita coisa ruim, já tentei suicídio 3 vezes, já me retalhei várias vezes com gilete. Então eu gostaria de uma palavra para o que eu possa fazer para me ajudar, porque os médicos não estão conseguindo um remédio para que eu possa sair dessa depressão. É uma depressão horrível. Essa é a Isabel Garcia, que o áudio dela tem mais um tanto aqui pela frente. É uma situação complicada também, né, Ellen? Sim. É difícil? Sim. Eu já, inclusive, atendi pessoas, um quadro muito parecido com esse. E a gente consegue ajudar muito a pessoa. É claro, ela está há 30 anos neste padrão. Um padrão de depressão, tomando medicação, que são químicas que alteram o funcionamento natural do cérebro dela. Então, isso gera dependência, isso gera tolerância. Né? A tolerância a pessoa se estabiliza numa dose, aí ela vai precisar de mais. O cérebro ele tem essa capacidade de se adaptar. Então, como eu falei, quanto mais tempo, mais difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Por exemplo, se a gente pegar aí casos de pessoas viciadas em drogas, em bebida, anos e anos, 10, 20, 30, que consegue sair. Né? Então, o que aconteceu? Aquela pessoa tomou uma tomada de decisão. Ela teve uma tomada de decisão. E, a partir dali, ela começa um processo. Um processo, no caso dela, de desmame da medicação e a psicoterapia dando recursos para ela, internos, para que ela se sinta cada vez mais forte e empoderada para ir tirando aos poucos a medicação. É claro que a medicação traz efeitos colaterais, mas o nosso corpo ele tem uma capacidade maravilhosa de se adaptar. Então, com o tempo, ela consegue, sim, se desintoxicar de tudo isso que ela passou. E é o seguinte, viu, dona Isabel Garcia, quem está nos acompanhando aí, o pessoal pode mandar mensagem aqui. Se vocês quiserem que a gente volte a abordar esse assunto aqui na nossa programação, porque, na minha opinião, a gente precisa sim falar disso, falar a respeito de como tentar combater depressão, ansiedade, esses momentos tão para baixo que muitas vezes a gente passa também. Até o Juliano lá de Marialva, ele mandou e falou: Juliano, o diabo muitas vezes atenta a gente, acorda tentando a gente, é só virar chave, mas esse virar chave que não é tão fácil quanto parece, né? Uhum. É esse virar a chave que você aprende com terapia e treinamento. Que não é assim coisa de estalar de dedos. Não, ó, eu e o Cláudio, a gente está nessa jornada do autoconhecimento há 8 anos. Fazendo um curso atrás do outro, formações, processos, e a gente tem muito a aprender
todos os dias a gente tem a aprender, né? Então, mas é uma coisa assim que não é um peso, não é um fardo. É bom, é gostoso, porque quanto mais você aprende, parece que a vida fica mais fácil. Fica mais leve. Fica mais leve. Não que os problemas não apareçam. Os problemas continuam. Mas a gente aprende a como enfrentá-los, né? Exatamente. De cabeça erguida, firme e forte, né, Cláudio? Uma dica que eu deixo é a seguinte: a gente no celular só fica vendo coisa boa, né? Vai fazer um passeio na NPR, vai fazer um passeio num lugar onde você vai ver que os seus problemas às vezes são mais leves do que outras pessoas. Faz sentido, Juliano, de que quando você entende o problema de uma pessoa que seja às vezes até mais pesado que a sua, você, peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? Essa é a dica que eu deixo. Exatamente. Veja a dificuldade dos outros para entender a sua dificuldade. Isso vai naquela historinha que eu contei pra você não ouvir. Exatamente, eu fiquei com aquilo na cabeça. Assim. Porque a hora que você começa a jogar, fala, puxa, rapaz do céu. Peraí, o meu é fichinha. Será que eu tô carregando essa pedra toda? Ou a minha pedra é menor que a sua? Exatamente. Será que eu posso te ajudar a carregar a tua pedra? Exatamente. A Rosa Luquete, ela mandou: Juliano, meu filho faz acompanhamento de há 1 ano. Não estou vendo resultados. Gostaria de saber se há possibilidade de se curar. Já trocou medicação várias vezes. Por não ter resultados positivos e, segundo ela, tá difícil. Eu falo falo da medicação, gente. Não é que eu sou contra a medicação. A ciência, ela, revolucionou a nossa qualidade de vida e a nossa longevidade. Eu não sou contra isso. Só que eu estou falando assim, o que eu bato na tecla. Nos casos psíquicos e emocionais, a medicação, ela não cura. Ela não cura, ela trata. Ela ameniza sintoma. Então, se você quer buscar a cura, você precisa trabalhar internamente a sua mente. O que está causando isso? Há casos que precisam de tratamento e cura. Exatamente. E há casos que precisam de cura. Sim. Que aí não há necessidade do medicamento. E a cura é justamente através de treinamento da mente. Está dentro de você. Se você... querendo ou não, né? É lógico que ninguém quer ficar doente, mas se foi você, através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, que produziu a sua doença, você não nasceu assim. Ninguém nasce com depressão e ansiedade. Ninguém nasce. Então, é uma coisa que você desenvolve. Você treinou o seu cérebro para ficar desse jeito. Você pode treinar para o positivo, para se curar e se livrar disso. Ellen Neves, obrigado pela participação. Tá? Mas tenho certeza que nós vamos ter outras oportunidades para bater um papo, para falar a respeito disso também. Aliás, tem muitas outras formas para a gente abordar esse assunto, né? Ou esses assuntos também. 991216262 é o telefone e o WhatsApp do Instituto Iluminar. Você pode seguir o pessoal no Instagram, faça como eu sigo também. Ellen V. Neves. Com 2 L, tá bom? Ellen V. Neves ou institutoiluminar.com.br, tanto o site como através do Instagram, você pode seguir o pessoal lá. É bacana, tem muitas novidades também e buscar mais informações, é isso? É isso, agradeço muito o espaço, a oportunidade. Quero dizer que o que a gente busca, o nosso propósito de vida é levar luz. É iluminar a vida das pessoas através da consciência, da autoconsciência. Porque a autoconsciência ilumina os caminhos da pessoa e deixa a vida dela muito mais clara. A nossa mente tem poder. Não tem, Cláudio? Você é a imagem e semelhança de quem? De Deus. Você tem a potencialidade que Ele tem na vida. E a gente tem que... muitas vezes a gente tem que colocar isso na cabeça. Não é? Isso. Tem que blindar o seu cérebro, esse labirinto, esses monstrinhos que querem te caçar a todo momento. Você tem que falar para eles: opa, peraí. Não é vocês que comandam a minha vida. Quem comanda a minha vida conscientemente do que eu quero, do que eu desejo, sou eu. É olhar para o seu eu. Olhar para o espelho e falar assim: é eu que comando minha vida, não é a minha mente. Exatamente. Obrigado, Cláudio, mais uma vez pela visita. Gratidão. Pelo café. E parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Como eu disse, eu acompanho vocês nas redes sociais.
Então eu acompanho as postagens aí diariamente também que vocês fazem. Parabéns pelo trabalho. Quem quiser aí, é só pedir pro Juliano que ele traz gente novo, mas tem que colocar na rede social. Eu quero Instituto Luminário, eu quero Instituto Luminário. Pode mandar para cá, pode colocar que a gente vai trazer. Tem espaço durante a programação da manhã, durante a programação da tarde, nesse bate-papo. Tanto que a gente tá aí batendo papo aqui, aqui não tem controle de tempo, não. É tempo de Deus aqui, não é tempo fica tranquilo, fica tranquilo. Aqui nós temos a liberdade do nosso patrão, seu Sérgio Nino, porque quando o assunto é importante, a gente precisa falar dele, a gente precisa comentar, a gente precisa discutir. Então não pode ficar fechado a uma pauta de 3 minutos ou 5 minutos ou 10 minutinhos. Exatamente. E assim, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo o seu programa tem, né, ou está sofrendo ou tem algum caso de pessoa próxima que está sofrendo de problemas psíquicos e emocionais. Então, como que a gente faz para ajudar essas pessoas? Né? Existem ferramentas, existem técnicas poderosas que inclusive acessam a parte mais profunda da mente, que é a responsável pelos nossos comportamentos, que é o nosso subconsciente. Então essas técnicas, elas conseguem promover uma mudança muito mais rápido na vida da pessoa. Agora, 11h12, será que esse áudio é para ir pro ar? Parabéns, bom dia. Juliano. Oi. Pela iniciativa aí dessa entrevista. Somou e acrescentou muito, não só para mim, mas para várias pessoas aí, vários telespectadores aí do programa. Você é testemunha do que eu já passei na minha vida recentemente e graças ao Senhor Jesus Cristo as coisas estão se firmando, a minha vida está se firmando e Ele está me dando forças. Um abraço aí, continue aí nessa pegada aí, nesses projetos aí, faça mais vezes. Tá falado, meu querido Lincoln do aplicativo. Obrigado aí pela audiência. E a gente fala aqui que a gente busca conhecer muitos ouvintes e se tornar amigos deles, né? E como a gente falou, essa questão de fazer o bem, conhecer, se tornar amigos, né? A gente sabe aí da situação que o nosso amigo Lincoln do aplicativo passou recentemente também. E é muito importante a gente falar disso. Sim, discutir esse assunto e buscar ajudar as pessoas. Isso é ajudar. Isso é estender a mão. Exatamente. Muitas vezes as pessoas não têm conhecimento do que elas têm poder dentro delas de expandir a sua autoconsciência. Tudo está no consciente. E tem uma pesquisa que o ser humano ele atinge só 3 a 5% do seu nível de consciência. E tem 95% que está imerso, que está parado, que está fundo dentro de você, que você precisa se conhecer para atingir mais a sua mente, atingir mais a potencialidade do seu eu interior. Quando você consegue aumentar e expandir o seu nível de consciência, você evolui, você tem alta performance. Agora, 11h14, já deixar o convite de antemão aí, para qualquer dia desses vocês participarem, claro que de acordo com a agenda de vocês, do programa da tarde, também do Conexão com o Márcio Gomes e o Laudeci e o Eduardo Machado, um programa para frente, um programa alegre, mas que tem muitas pessoas que acompanham e estão passando às vezes por um momento ali de tristeza, e aquele momento do rádio ele ajuda a dar uma fortalecida, mas elas precisam de algo a mais, tá? Então já fica o convite, a hora que vocês tiverem um tempinho, que dê para bater um papo com eles também, porque nós temos os ouvintes da parte da manhã, tem aqueles que de manhã às vezes não pode ouvir por um motivo ou por outro, tá com o radinho ligado na parte da tarde, mas para falar a respeito desse assunto eu acho que é muito pertinente também. E a gente pode levar algumas técnicas, né? Que a pessoa já pode praticar na casa dela, já pode começar a fazer para ter esses benefícios. Bacana. Melhorar o estado emocional. Já fica o convite.
Já fica o convite. Eu sei que vocês estão na correria. Sempre estão na correria que eu vejo lá, eu acompanho. Mas já fica o convite já de antemão para participar novamente da programação. Com certeza estaremos aqui, porque é aquilo que eu te falei. A corrente do bem é muito importante. Você precisa começar a entender o que você pode fazer pelo próximo. Aí, para você, vai se tornar mais leve. Exatamente. E aí você pode fazer com você também. Bicho. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Ellen, mais uma vez. Obrigada, muito obrigada. Ellen Neves e o Cláudio Chibante batendo papo com a gente, que o pessoal do Instituto Iluminar, pra gente falar a respeito aí desse assunto, né? Como tratar a nossa mente por conta de depressão, de ansiedade e tudo mais. 11h16.